Caros irmãos e irmãs, com esta Santa Missa celebramos o 9º dia da nossa novena de preparação para o Santo Natal do Senhor. As leituras do dia 23 de dezembro fazem menção a este que deve vir antes do Cristo. O próprio Senhor Jesus, seja no Evangelho de Mateus, seja no Evangelho de Marcos, diz que este que deveria vir, que a Sagrada Escritura diz, Elias deverá voltar. O profeta Elias já estava morto, lá pelo final do século X antes de Cristo. E, no entanto, a Sagrada Escritura diz, antes de vir o Cristo, antes de vir o Salvador, Elias vai voltar. Ou seja, um outro homem vai ser suscitado com a mesma gana, com a mesma vontade, com o mesmo fervor do serviço do Senhor. E este homem é João Batista. O próprio Senhor Jesus assim o indica. O profeta Malaquias, o último dos escritores do Antigo Testamento, cerca de 450 anos antes de Cristo, diz: quando o Senhor vier, este Senhor dos exércitos, será precedido por um anjo. E assim compara João Batista a este anjo que vai abrindo o caminho para o Senhor. Nós vimos que o ministério de João Batista, podemos dizer, foi muito curto, sob o ponto de vista humano, mas ao mesmo tempo ele foi muito eficaz. Ele serviu para esclarecer diante de Deus e dos homens quem eram os homens e mulheres que ainda optavam por Deus naquele tempo, já tão desregrado e tão afastado de Deus. João veio pregando um batismo de conversão. Ele veio, como diz o profeta Malaquias, diante do Senhor dos Exércitos, procurando purificar, procurando ser como o fogo da forja, a barrela dos lavadeiros, como aquele fogo que derrete e purifica a prata. O profeta Malaquias vai dizer ao final de sua profecia, ele vai esclarecer os corações e vai fazer com que os filhos se voltem para os pais e os pais se voltem para os filhos. O profeta Malaquias vê, portanto, a restauração do povo de Deus no momento em que filhos voltam ao bom costume, voltam a cumprir a lei que seus pais receberam. Também percebe que quando os pais transmitem a lei de Deus a seus filhos, tudo volta a ser como Deus quer. O profeta Malaquias, portanto, coloca um dos sinais de restauração do povo de Deus, não só do povo de Israel, porque a palavra de Deus continua válida e eficaz para nós. Também o novo povo de Deus, a igreja, é restaurada quando as famílias vivem como famílias, pai, mãe, transmitindo a fé íntegra e pura a seus filhos. Um dos fenômenos que, como sacerdote, temos visto nos últimos tempos são filhos fazendo os pais voltarem à fé. Exclusiva graça de Deus. Podíamos dizer algo muito estranho. São os filhos que fazem os pais voltar à fé de seus pais. Nós estamos neste tempo, um tempo que não é diferente no qual vivia o profeta Malaquias, um tempo em que a lei de Deus é rasgada, é ultrajada, num tempo no qual se ri das coisas de Deus. E todos, inclusive aqueles que infelizmente receberam e não vivem o seu batismo, passam a viver como pagãos. É nestes tempos, mais do que nunca, que o Salmo 24, 25, que respondemos: levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Nestes tempos, este salmo faz todo sentido. Diante das nossas misérias, diante de nossos pecados, diante da sordidez da vida que levamos, tão longe de Deus, ou pelo menos tão longe como Deus gostaria que estivéssemos mais próximos dele. Ainda assim, o Senhor nos convida: levantemos a cabeça, não nos entristeçamos por causa do pecado,
não nos entristeçamos por nos afastar de Deus. Antes, alegremo-nos, porque o Senhor vai enviar seu Filho, vai enviar o Salvador, graça e dom exclusivo da parte do Pai. E no Evangelho, nós contemplamos o nascimento de São João Batista. Esse menino também que foi tão esperado, esse menino que recebeu os carinhos e cuidados, não só de Zacarias e Isabel, mas da parenta de Isabel, nossa mãe, a Virgem Maria. Este menino que foi certamente mimado e cuidado, com todo o carinho, porque já sabiam que ele deveria abrir o caminho para o Senhor. Nós ouvimos que que Zacarias não pôde falar. Se nós nos recordamos bem, quando o anjo anuncia que Isabel está grávida, Zacarias não compreende e não entende. E então ele fica mudo. Mudo porque duvidou de Deus. E a sua língua só vai se despegar, a sua boca só vai se abrir quando deve confirmar o nome deste que deve anunciar o Messias. A boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele não espraguejou durante todo o tempo que esteve mudo. Ele fazia parte do grupo dos sacerdotes que oferecia incenso no templo, certamente com cânticos e orações. Neste tempo em que ficou, pelo menos esses 9 meses, mudo, certamente não pôde mais trabalhar no templo. Certamente já não pôde mais servir ao Senhor. Quanta coisa deve ter pensado Zacarias. Certamente, como humano que era, Zacarias deve ter pensado: eu fui punido porque desconfiei de Deus. Eu fui punido porque não acreditei em Deus. No entanto, Zacarias, a primeira coisa que faz, após ter a boca aberta, a língua despegada, é louvar a Deus. E esta notícia, diz o Evangelho, se espalhou. O Evangelho diz: os vizinhos ficaram com medo. O texto original diz: os vizinhos ficaram espantados. Uma coisa é ficar espantado, outra é ficar com medo. Espantado significa admirado. Quem é este menino? Quem é este menino que o simples pronunciar de seu nome conseguiu para seu pai incrédulo a graça de poder louvar a Deus? Não é algo de dizer que os vizinhos ficaram com medo. Isso são os problemas da tradução brasileira do nosso lecionário. Os vizinhos ficaram espantados. E então este menino dele se perguntava: o que virá a ser este menino? Porque a mão do Senhor está com ele. O povo de Deus vai ver pelo ministério de João o que virá a ser este menino. Ainda hoje precisamos do testemunho de João Batista para que nos prepare o caminho para o Senhor. A chamada que tivemos no segundo domingo do Advento, na leitura, quando ouvimos: ele, João, é aquele que foi mandado aplainar os caminhos para o Senhor. E o convite que recebemos todos nós, de também aplainar as nossas vidas, de não deixar que o pecado, a morte, se amontoem como montanhas, nem tampouco que criem vales e sombras escuras na nossa vida, para que o Senhor possa vir, para que o Senhor possa reinar. O Salmo 24 nos diz: Deus é aquele que dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Por isso, o mesmo Salmo vai dizer: a verdade e o amor são os caminhos do Senhor. Não só a verdade, não só o amor, a verdade e o amor, juntos, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus preceitos. Peçamos ao Senhor já as portas de sua vinda, que abra também o nosso coração, para entendermos que devemos voltar cada vez mais à fé de nossos pais, e pais que devemos transmitir a fé íntegra a nossos filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como irmãos, queremos nesta véspera já professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.